Todos os times da Série A aqui, quem tá melhor na janela, né? Quem é o dono da janela, quem trouxe bons nomes, tá ali. Quem foi ok, quem trouxe, né, jogadores ok também, mas que precisava de muito pouco, né? Então essa, no caso, é uma categoria meio que à parte. Acho que eu vou até fazer assim, ó. Precisava de pouco. E aí nem se movimentou tanto assim. E aí, será que eu adiciono mais uma? Vou adicionar uma de... sem rumo. Aquele clube que especula todo mundo, mas que está completamente sem rumo na nossa brincadeira aqui. Vou ter que mudar a cor, né? Bom, beleza. O Juventude, cara, pra ser bem sincero com vocês, eu não vi movimentações do Juventude na janela, tá? Se vocês tiverem visto, vocês que me falem aí, eu não sei de movimentação do Juventude na janela, não. Vou até procurar aqui, ó. Juventude, mercado da bola. Contratações do Juventude para 2024. Tá. João Lucas, lateral direito do Santos. Cleiton. Edson Carioca. Everton. Renan, goleiro. Kaique Gonçalves. Jean Carlos. Aquele Jean Carlos? Rodrigo San, Lucas Barbosa, Luiz Oyama, Jefferson, Rildo e Lucas Freitas. É um time que briga para não cair, né? É um time que briga para não cair. A gente sabe. Acho que é uma janela, né? Fraca. Não, acho que é difícil, né? Botar qualquer expectativa em cima do Juventude. Que eu acho que também, né? Dentro do que o Juventude precisa ali, eu acho até complicado. Flamengo. Já chegamos num ponto interessante aqui. A janela do Flamengo, até agora, não é interessante. A janela do Flamengo é fraca. O Flamengo trouxe um reforço, que foi o Dela Cruz. Um reforço. E quem mais? Ninguém. O Flamengo foi atrás do Dela Cruz, um jogador que não necessariamente o Flamengo precisava dele. E só. E aí, tá, tentou ali o Luiz Henrique, a renovação do Vitor Hugo, avançando pelo Vinha, uma boa contratação, tá? Uma boa contratação. Se o Flamengo acertar com o Matias Vinha, é uma boa contratação. Se o Flamengo, né, fechar de fato aí com o Léo Ortiz, quero ver a apresentação do Léo Ortiz, acho que é uma boa contratação também, vai ser a dupla de zaga ali do Fabrício Bruno, mas até agora, só o Dela Cruz tendo perdido, né, o Scarpa, não tendo conseguido o Luiz Henrique, que ficou muito afastado, e aí se a gente pega uma janela do Flamengo, imaginando o melhor dos cenários, com Léo Ortiz, Dela Cruz e Vinha, é uma boa janela, tá? É uma boa janela. Agora, só o Dela Cruz. É uma janela fraca. Muita promessa e nada. Então, quero ver um pouco mais. Quero ver um pouquinho mais. Até agora, fraca. Se confirmado os 3 jogadores, boa janela, vou deixar aqui no ok, tá? Vou deixar aqui no ok. Vamos lá. São Paulo, bons nomes, tá? São Paulo foi ao mercado, uma janela boa, uma janela sólida, até o começo ali da janela. O São Paulo era o time que mais tinha se reforçado, depois foi ultrapassado por outros clubes, mas o São Paulo trouxe aí, né? Quer ver? Eu vou colocar aqui só chegadas. Cadê? Só chegadas. Não tem só chegadas, mas tudo bem. O São Paulo trouxe o Ferreirinha. O São Paulo trouxe o Bobadilha. Trouxe o Luiz Gustavo. Trouxe o Eric. Boas adições aí pro São Paulo. Acho que é uma janela de bons nomes, tá? Bons nomes.
assim como o Palmeiras. Acho que o Palmeiras precisava de pouco. Foi atrás do Aníbal Moreno, a torcida, né, tava pedindo um jogador assim. O Palmeiras foi lá, buscou. Foi atrás do Caio Paulista. Acho que é um movimento que eu não consigo entender muito bem. O movimento pelo Caio Paulista. O Bruno Rodrigues é uma boa contratação. Acho uma boa contratação. Pelo que o Bruno Rodrigues fez no Cruzeiro, é uma boa contratação do Palmeiras. É uma boa. Mas o Palmeiras precisa de um atacante. O Palmeiras precisa de um atacante. Tá? Um atacante mesmo para substituir, por exemplo, o Endrick, ou para ser dupla do Endrick. E o Palmeiras não tem esse cara. E não foi atrás desse cara no mercado da bola. O Bruno Rodrigues não é esse cara, não. Pro nível ali do Cruzeiro, pro que o Bruno Rodrigues estava... pro que o Cruzeiro precisava e que o Bruno Rodrigues estava produzindo no Cruzeiro, tá ótimo. Pro Palmeiras, não. Palmeiras é time de Libertadores, é time que quer ser campeão da Libertadores, time que quer ser campeão mundial. Pouquíssimo até agora, tá? Caio Paulista, Bruno Rodrigues e Aníbal Moreno é pouco. Então, vou colocar aqui no fraco. Acho que, assim, né? Flamengo, por exemplo, trouxe uma contratação mais impactante na do Léo Ortiz, na do De La Cruz. Se trouxer o Léo Ortiz e o Vinha, como já estão, né, trabalhando aí, baita contratação. E aí, sobe o nível do Flamengo, né? O Palmeiras ainda perdeu o Caio Alexandre pro Bahia, então não gostei nada. Fortaleza perdeu um dos seus principais jogadores, Caio Alexandre, né? Tá trazendo o Santos. Sem rumo, né? Sem nada. Vamos chegar no Corinthians. Salve aí todo mundo que tá chegando. Sem nada, né? Fortaleza, sem nada até agora. Red Bull Bragantino, eu acho que até agora também tem nada, né? Léo Ortiz saindo, Aderlan saindo, Praxedes também, nada, né? Nada. Eu vou colocar nada. Vou colocar aqui nada. Né? E eu vou até abaixar aqui. Nada. Esses times aqui, nada. Galo. Chegamos no Galo. A janela do Galo é fraca. A janela do Galo é muito fraca. Promessa de jogadores para serem titulares, para elevar o nível do time. Um time que quer ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, precisa ter 14 jogadores. Vamos colocar esse número, né? 14 jogadores, como o próprio presidente do Atlético falou. 14 jogadores ali com nível de titular e tal pro time. O Galo não tem isso. E o Atlético ainda deixa de olhar para os principais pontos negativos do time até agora. O Atlético tem problemas crônicos na lateral direita que não estão sendo resolvidos. A diretoria acha que porque a defesa foi boa no ano passado, vai ser de novo. Mas eles esquecem que para a defesa ter sido boa no ano passado, o Galo precisou ter o melhor goleiro do campeonato também. Ou seja, as coisas não estão batendo. O Galo poderia ter um zagueiro titular assim, um zagueiro xerifão. O Galo tem bons zagueiros, mas nenhum zagueiro espetacular. O Atlético, pro nível que quer jogar, precisa ter zagueiro espetacular. Assim como o Palmeiras tem, por exemplo. O Atlético precisa melhorar sua lateral direita, que é um alvo de críticas há anos. E o Atlético não olha para a lateral direita. O Atlético não tem reserva de Hulk e Paulinho. Não tem. O Atlético trouxe
um jogador, que é o Gustavo Scarpa, que é ótimo. Que o Atlético precisava muito dessa peça. Muito. Mas o Atlético precisa de mais. De mais do que só um jogador. Mais do que isso. Eu vou ser menos duro e vou colocar no ok junto com o Flamengo. Porque, assim, o Atlético precisava muito de um jogador e o Atlético trouxe. Mas o Atlético precisa de outras coisas e não tá olhando pra isso. Não tá olhando. O Galo quer montar um time maquiado ali, que só tem atacante, só tem craque do meio pra frente, mas esquece que o time é montado de trás pra frente. Tá? Então até agora, Flamengo, Galo aqui, ok. Chegamos no primeiro dono da janela. E o primeiro dono da janela é o Inter. O Inter, até agora, é um dos protagonistas da janela. Tem 2 protagonistas da janela. O Inter é o primeiro deles. O Inter trouxe dois atacantes de muito peso, Alário e Borré. Muito peso, e a galera se pergunta, como que vai jogar Alário, Borré e Ener Valencia? Isso é problema do Kudê. Mas as peças para jogar o Kudê tem. O Kudê tem. É muito alto nível que o Internacional tem. E, se a gente está falando de defesa, o Inter tem uma dupla de zaga monstruosa. Robert Renan e Vitão. Mais adições aí do Inter nessa janela. O Inter é um time muito bom. Muito bom. E era um time já coeso, tanto que chegou até a semifinal da Libertadores e só melhorou o seu time. Então, se o Inter chegou à semifinal da Libertadores na temporada passada, o que esperar do Inter para essa temporada? Eu acho que podemos esperar coisas grandes do Internacional. Coisas grandes, quem sabe o Inter saindo da fila de títulos. Eu acho que não é loucura pensar isso. O Inter vem para coisas grandes. Coisas grandes. E é o dono da janela até agora, tá? Trouxe os jogadores de maior impacto e trouxe jogadores grandes, de grande impacto e em grande quantidade também. O Inter uniu qualidade e quantidade. Temos times aqui, por exemplo, Flamengo e Galo, trouxeram qualidade, mas não trouxeram quantidade. O São Paulo, de certa forma, trouxe muita quantidade, nem tanta qualidade assim, né? O Palmeiras, que está aqui também, trouxe uma certa quantidade, mas nem tanta qualidade para o que o Palmeiras precisa. O Inter não. Quantidade e qualidade são reforços que fazem o time dar um salto. É o único desses aqui que trouxe reforços que mudam o patamar do time, tá? Cara, eu vou revisar a tier list depois, tá? E o Flamengo vai descer. Grêmio, né? Para falar do rival do Inter. Cara, o Grêmio, a gente vai ter que falar especificamente do Grêmio por quê? O Grêmio trouxe o Soteldo, bom reforço. O problema é que o Grêmio perdeu o seu principal jogador, o Grêmio perdeu o dono do time e não vai repor a altura. E o Grêmio não vai repor a altura porque não existe outro Luis Soares disponível. Não existe um jogador que o Grêmio possa contratar que vai fazer o que o Soares fez. Então, o Grêmio não tem como o Grêmio ir, né, melhor do que no último ano dentro do que está contratando aqui. Né? O Grêmio trouxe o Soteldo. E o Grêmio está atrás do Funes Mori, por exemplo. O Funes Mori não é o Soares. Não é o Soares. O Grêmio teve a pior defesa entre os times lá de cima, né? O Grêmio foi segundo colocado do brasileiro, teve a pior defesa entre os times lá de cima. Disparado. Não trouxe nomes para sua defesa. E perdeu o pilar do time, o dono do time, Luis Soares. E não substituiu. E não vai conseguir substituir. Então, por esse motivo,
a janela do Grêmio é fraca. O Grêmio piora, né, para 2024. E aqui chegamos ao outro dono da janela. Não podemos falar de dono da janela sem falar do Bahia. É o time mais protagonista, né, da janela ao lado do Internacional. Bahia, como a gente falou aqui, contratações que mudam de patamar. O Bahia teve o seu patamar mudado com as suas novas contratações. Não dá para negar. Não dá para negar. Muda o patamar. Dá um salto de qualidade e o Bahia vira outro time. Outro time. Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas. Outro time. Então, Bahia... Porra, Bahia... Eu já fiz tanto vídeo do Bahia que eu já fiquei até meio sem ter o que dizer, né? Mas Bahia, foda. Simplesmente foda. Essa é a palavra que eu vou classificar o Bahia. Bom, Vasco. Cara, eu fiz um vídeo falando que a janela do Vasco é fraca até agora. Mas o Vasco acabou que tá fechando aí com o Sforza, né? E se tornando o clube que mais gastou na janela, tá? Vai perder o Gabriel Peck e não trouxe ninguém para substituir o Peck, no caso, né? Trouxe o João Vitor, boa contratação. Tá trazendo o Sforza, se chegar de fato, boa contratação. David, fraco. Até agora, nada, né? Até agora o Vasco apresentou muito pouco. Muito pouco. Eu acho que eu continuo achando que é uma janela fraca. Tá? Fechando aí com os Forças, se tornando o clube que mais gastou na janela, mas eu continuo achando uma janela fraca. Não sei se o Vasco vai esperar de novo para se reforçar no meio do ano, mas para mim, janela muito fraca. O Vitória foi um clube que se movimentou recentemente, né? Trouxe o Luan. Quem mais? Não tem uma Vitória aqui, né? Bacana o lance. Tamo junto. Vamos pesquisar no mercado da bola do GE. Aí assim o GE não classifica por times. Cadê, GE? Times. Vitória. Fatal Model Vitória. Luan, Alejandro e Everaldo. Senhor Cristo. Né? Que Deus proteja o Vitória. 10 reforços. E o Luan, em 2024, é o principal deles. Muriel, Raul Cáceres, Patrick Lucas Esteves, Christian Zapata, William Oliveira, Caio Vinícius, Caio Dantas, Eric Castilho. E aí temos Luan, Everaldo, Alejandro e Maicon Clayton. Isso é time rebaixado. A janela do Vitória é carinha de time rebaixado. Parece time grande que vai disputar a Série B pela primeira vez. Se você tira o Vitória e coloca Santos aqui, eu acredito também. Muriel, Cáceres, Lucas Esteves, Zapata, William Oliveira, Luan, Alejandro, Everaldo. Eu acredito que é o Santos na Série B, tá? Isso aqui é time rebaixado. Atlético Paranaense. Eu não sei do Atlético o que temos do Atlético, viu? Ah, não, sei sim, lógico que eu sei. Tá louco? O Atlético fez uma boa janela, tá? Trouxe bons nomes aí. Bons nomes o Atlético trouxe. Foi mais no começo da janela, né? A gente acabou dando uma esquecida aí nos nomes do Atlético, mas o Atlético trouxe bons valores, tá? Jogadores, né, de fora. O Atlético trouxe... Cadê? Não tem os jogadores do Atlético aqui? O Atlético estava trabalhando para tentar trazer o Mastriani, né? E acabou que também... Atlético... mercado da bola.
não, cara. Atlético, né? Atlético Mineiro, não. Aí, ó. Matheus Gamarra, Benítez, Godoy. Acho que é uma boa janela, tá? Mastriani. É uma boa janela. É uma boa janela, né? Acaba que perde Vitor Roque, por exemplo. O Vitor Bueno, mal ou bem, teve seus momentos no Atlético, né? Mas acho que é uma boa janela. Uma janela de bons nomes, tá? Uma janela de bons nomes. Esses três aqui, ó. Esses três aqui. Bons nomes. Bons nomes. E se o Mastriani chegar também, acho uma boa janela. Atlético Goianiense, não estou sabendo, tá? Se alguém puder me falar, eu não tô sabendo. Contratações do Atlético para 2024. Abel Hernandes? Puta merda. Rony. É o destaque, tá? Abel Hernandes. Time rebaixado, né, meus amigos? Time rebaixado. Time rebaixado. Criciúma eu acho que não se movimentou tanto. Renato Kaiser é o fim da picada. Ó, Viseu tá aí, hein? Criciúma, vou botar no nada. O Cuiabá, também não vi nada do Cuiabá, hein? Não vi muito nada do Cuiabá. Lucas Fernandes, Bruno Alves, Max, Matheus Pacinato, Gabriel, André Luiz, Railan, Guilherme Madruga eu tinha visto. Eliel, Luciana Gimenez, aquela? Éder, meus amigos. Tchau, Cuiabá. Vou tirar esse precisava de pouco aqui, porque faz mais sentido aqui, né? E aí, pra fechar, né? Corinthians. O Corinthians trouxe bons nomes, tá? Acho que é um clube que se reforçou muito bem pra 2024. Tem um dos reforços mais subestimados dessa janela, que é o Rodrigo Garro. Todo mundo falando de Dela Cruz, todo mundo falando do Gustavo Scarpa, todo mundo falando do Borré, do Alário no Inter, dos jogadores do Bahia, e ninguém tá falando do Garro. Ninguém tá falando do Rodrigo Garro. Bom jogador, se destacou muito nas últimas edições do campeonato argentino. E o Corinthians tem, de um lado, o Matias Rojas, que tem algumas questões ali para resolver, né, dentro do Corinthians, que são alheias, né, ao futebol, né? E, poxa, o Rodrigo Garro do outro lado. Se esses dois jogadores, né, derem liga ali, porra, o Corinthians tem um puta time assim nas suas mãos, eu acho. A qualidade de criação do Corinthians melhora muito. Muita coisa. Muita coisa. O Corinthians trouxe bons nomes, tá? Bons nomes. Botafogo. Eu acho que o Botafogo também trouxe bons valores. Bons valores. Eu fiz um vídeo da janela do Botafogo, né? Vocês podem ver no TikTok. Acho que eu postei aqui no YouTube, nos shorts também. Botafogo trouxe o Savarino. Botafogo trouxe o Barbosa. Botafogo trouxe o Lucas Alter. Bom, acho que são bons reforços do Botafogo, tá? Bons reforços. Cavani no Grêmio, cara, vocês me desculpem que o celular tava na frente do chat, eu não tava conseguindo ler. Cavani no Grêmio eu acho que não é uma boa, ainda mais por causa dessa comparação com o Soares e tal. Levaram o Mateuzinho, então, Mateuzinho pro Corinthians também é bom, acho que dá uma baixada na média de idade do time, é bom. E por último, o Cruzeiro. O Cruzeiro, ok. Acho que eu vou botar no ok. Sabe, o Cruzeiro trouxe talvez bons nomes, mas eu acho que ok porque o Cruzeiro precisa de mais. O Cruzeiro precisa de mais. Precisa... Pô,
o Cruzeiro brigou pra não cair nessa última janela. E agora, o projeto do Cruzeiro é ficar entre os 8. Entre os 8, meu amigo, com só isso que você trouxe, não dá. Aposta no Dineno, aposta no Rafa Silva, traz o Lucas Romero com uma lembrança do que foi o Lucas Romero lá atrás. Querendo ou não, o Larcamon é uma aposta, porque são caras que nunca trabalharam no contexto do futebol brasileiro, que é complicado, a gente sabe. Eu acho que você tem uma ótima contratação no Gabriel Veron. Falta pra zaga. O Cruzeiro precisa ainda montar a sua zaga. Acho que o Cruzeiro não tem nomes necessários e suficiente pra isso. Eu acho que falta mais. Falta mais. Então, ainda vou colocar aqui no ok, porque eu ainda quero ver um pouco mais do Cruzeiro, sabe? Quero ver o Cruzeiro trazer um jogador, um zagueiro. Porque se é pra dar um salto de um time que brigou pra não cair pra um time top 8 do Brasileirão, G8, o Cruzeiro não fez as movimentações suficientes ainda. Não fez. Não fez. Se trouxer o Douglas Costa, por exemplo, cara, eu acho que é, né, como eu já disse, que eu já fiz 2 vídeos sobre o Douglas Costa, é uma adição de qualidade. Ele traz outras questões. O Douglas Costa traz junto consigo alguns problemas, traz soluções e traz problemas. Está disposto a pagar o preço do Douglas Costa? Aparentemente o Cruzeiro está. Então, vai lá. Mas até agora é isso aqui. Eu acho que eu vou abaixar o Flamengo aqui, tá? Nesse contexto, até agora é mais ou menos isso aqui, ó. Esses times aqui não me apresentaram nada, perderam jogadores, eu acho que importantes, e não trouxeram nada. Esses times aqui, né, a maioria se movimentou, mas não acho que se movimentou com efetividade, né? Não se movimentou o suficiente, como por exemplo o Palmeiras, o Grêmio, o Vasco, o Flamengo, até agora, tá? O Vasco tem aí... Vou colocar o Vasco no ok, vou dar o benefício pro Vasco aí, considerando o Cuejar e o Sforza, tá? E aí, o Vasco com esses 2 nomes, bom. Mas o Flamengo, por exemplo, trouxe um jogador que o Flamengo tem no elenco, já, né? O Grêmio perdeu e não substituiu o Soares, e nem vai. Palmeiras, cadê? Não tem atacante, continua sem atacante, né? Aí no ok, Atlético, beleza, trouxe um cara que precisava muito, mas precisa de mais ainda. Cruzeiro trouxe jogadores que precisava, mas precisa de mais ainda. O Vasco trouxe jogadores que precisava, mas precisa de mais ainda. Esse ok é basicamente, beleza, mas você precisa de mais. Só isso não é o suficiente, né? Esses aqui trouxeram ótimos nomes, mais do que bons, eu acho. Mas o São Paulo trouxe bons nomes. O Cap trouxe bons nomes, ainda quero ver, né, esses jogadores mais, mas acho que eles estão em um bom time para isso, né? Porque são jogadores que vão se inserir no contexto do futebol brasileiro, a gente sabe que é bem particular, né? O Botafogo trouxe bons nomes. Corinthians trouxe bons nomes. E Inter e Bahia, donos da janela, mandaram na janela do futebol brasileiro. E o Vitor Fi vem me perguntar, Fortaleza no nada? Fortaleza briga sempre pelo G6. Meu amigo, você não sabe o que eu tô fazendo aqui, né? Claramente você não entendeu a tier list, né? Janela, o que tem a ver com G6? É difícil, mas é isso, tá bom?